Oba! Canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Mensagem do meu grande amigo Fernando Pessoa. Estamos no 15º poema, Dom Sebastião, Rei de Portugal. Este livro Mensagem foi publicado em 1934, um ano antes da morte deste grande poeta português. Pertence ao modernismo de Portugal, e você sabe que o modernismo de Portugal começou em 1915 com a publicação da revista Orfeu, da qual Fernando Pessoa foi um dos editores, junto com outro grande amigo meu e xará, Mário de Sá Carneiro, uma dupla muito forte na poesia portuguesa. Então vamos ao poema. Este poema faz parte do terceiro capítulo deste livro, chamado As Quinas. E esse poema seria a quinta quina. Dom Sebastião, Rei de Portugal, é a quinta das 5 quinas que estão no brasão de Portugal. Professor, o que é brasão? Que bicho é esse? Então vamos lá, eu coloquei na lousinha para você o brasão português. Está aqui esse amarelão todo aqui. Esse é o brasão, é aquele que simboliza Portugal do princípio ao fim. Então é o espaço-tempo, são os ideais portugueses dentro da história de Portugal. Aquelas figuras azuis ali no centro, aquelas 5 figuras azuis, são as 5 quinas, obviamente, as 5 quinas das quais estamos falando na terceira parte deste livro Mensagem. Estas 5 quinas aparecem também na bandeira de Portugal. Esse aqui é o brasão, mas tem também a bandeira de Portugal. E na bandeira de Portugal, essas 5 quinas significam os 5 reis mouros abatidos por Dom Afonso Henriques na história da independência de Portugal. A bandeira. Já no brasão português, neste brasão que está aí na nossa lousinha, essas 5 quinas representam as 5 chagas de Cristo. As mesmas 5 quinas, só que aqui no brasão representam as 5 chagas de Cristo. E no poema do Fernando Pessoa, essas 5 quinas representam os 5 sacrifícios de Portugal para o Quinto Império. Quinto Império, professor? Que Quinto Império é esse? Você sabe que o português gosta de mito, gosta de lenda, porque eles têm muito passado. Nós temos mais futuro que passado. O português tem muito mais passado que futuro. Porque eles têm muito passado, eles têm muitas lendas e mitos. E existe o mito do Quinto Império. Quer saber? Vou te falar. Qual é o mito do Quinto Império? É o seguinte, lá na Bíblia tem uma historinha do profeta Daniel, que ele acaba desvendando um sonho. E esse sonho estava lá decifrado muito tempo depois, como se fosse um sonho do rei Nabucodonosor, aquele lá dos assírios, aquele mesopotâmico, lá do rei Nabucodonosor. E ele decifrou então que neste mundo, nesta terra, haveria 5 impérios antes de uma época de abundância e felicidade, imediatamente anterior ao juízo final, ao apocalipse, ao fim dos tempos. Então, em resumo, essa terra teria 5 impérios, depois uma época de abundância e depois o fim dos tempos. Quem seriam ou quais seriam esses 5 impérios? Então, vamos a eles. O primeiro, exatamente, do Nabucodonosor. Depois o Império Persa, depois o Império Grego, em seguida o Império Romano, então são 4, e o 5º império seria o Império Português, aquele império escolhido por Deus para levar o cristianismo a todas as partes do planeta. Você leu lá em Camões, em que ele fala na segunda estrofe que os portugueses estavam destinados a dilatar a fé e o império por terras viciosas de África e Ásia. Ou seja, eles estavam destinados a levar a mensagem cristã, daí os jesuítas, daí a Associação da Igreja Católica com as Navegações Portuguesas,
para levar todo o cristianismo a todos os cantos do mundo. E daí a expansão, o expansionismo português. Para que esse quinto império fosse realizado, Portugal teria os seus sacrifícios. E um dos seus sacrifícios, o quinto e último, seria o rei Dom Sebastião. E acontece que a morte de Dom Sebastião aconteceu de uma maneira bastante também encoberta. Porque você se lembra do mito do sebastianismo. Lá vai outro mito português. Quem tem passado tem lenda, quem tem passado tem mito. Então lá vai o mito do sebastianismo, que esse você já ouviu falar mais em sala de aula. Dom Sebastião é um rei que já era rei aos 3 anos de idade. Assumiu o trono aos 14 aninhos. E morreu, infelizmente, morreu jovem, com seus 24 anos. Dom Sebastião era contemporâneo de Camões. Olha que tempo glorioso. Rapaz, você está numa época que tem as navegações, o grande império português, o grande reino português, e além disso você está convivendo com Camões, Dom Sebastião, os grandes navegadores da história de Portugal, aqueles que fizeram o primeiro mapa-mundi da história do mundo. Nossa, que tempo glorioso! Mas aí vai Dom Sebastião numa guerra, numa luta contra os mouros, lá no noroeste da África, lá onde hoje é Marrocos. Na época chamava-se Alcácer Quibir. E na luta contra os mouros, Dom Sebastião morreu no deserto, abatido por esses mouros. E esse corpo de Dom Sebastião demorou para chegar a Portugal de volta. Demorou meses, quase 1 ano, para chegar o corpo de Dom Sebastião de volta a Portugal. Se as pessoas já gostavam muito de Dom Sebastião, porque era um rei generoso, bonito, agradável, simpático, inteligente, estrategista, religioso, era um rei maravilhoso. Se era tudo isso, você não quer acreditar que ele tenha morrido. E além disso, você não vê o corpo do cara. Porra, eu não vi o corpo do cara. Se a lei diz que se não há corpo, não há crime, então se não há corpo, também não há morte. Então Dom Sebastião não morreu, está decidido. E aí criou-se o mito do sebastianismo, que Dom Sebastião vai voltar para Portugal e vai restabelecer o que foi desordenado. Porque você sabe também que Camões profetizou que Portugal estava sendo abandonado e que os espanhóis poderiam tomar o território português. Eu vou lembrar. Os Lusíadas foi publicado em 1572. 8 anos depois, a Espanha tomou Portugal. Você já viu isso na sua aula de história, com a união da Península Ibérica sob o poder dos espanhóis. Nossa, para o povo português isso foi muito humilhante. Logo depois de um tempo glorioso, de 100 anos, de 1480 a 1580, depois de um século de glórias, de expansionismo, de poder, aí você ser tomado pelos espanhóis, pelos vizinhos, foi muita humilhação. E lá nos Lusíadas, o Camões profetizou isso na boca do velho do Restelo, que disse lá para os navegadores, quando estavam saindo lá para as Índias, ele disse lá para o Vasco da Gama, o seu Vasco da Gama, isso está errado, essas viagens não estão certas, porque Portugal está ficando desamparado. Os jovens homens fortes e saudáveis estão indo para os mares em busca de fama, glória e riqueza. E quem está ficando em Portugal são apenas as mulheres, os velhos e as crianças. Isso não está certo, seu Vasco da Gama. Mas ninguém ouviu Camões. E logo depois da morte de Dom Sebastião, que morreu em 1578, 2 aninhos só depois, a Espanha tomou o território português. Haja humilhação. Pô, você já gostava de Dom Sebastião. Não apareceu o corpo. E ainda vem a humilhação. Claro que você vai acreditar que Dom Sebastião vai voltar. Que ele não morreu.
e que ele vai vencer esses espanhóis e que nós teremos a nossa soberania de volta e nossas glórias todas à nossa disposição, é claro. Daí o mito do sebastianismo persistiu por décadas e por séculos. Ah, mas ele voltaria depois de séculos? Não, não é bem isso. Por décadas acreditaram que ele realmente voltaria como pessoa, mas depois que Dom Sebastião voltaria em outra pessoa, ou seja, nasceria um outro Dom Sebastião, uma outra pessoa com a mesma capacidade de Dom Sebastião para dar um rumo, um novo rumo à história de Portugal. Então, por isso, até hoje persiste o mito de sebastianismo em algumas cabeças lá em Portugal. E durante muito tempo foi bastante forte essa história toda. Daí porque Dom Sebastião é destaque sempre em qualquer história de português. E o Fernando Pessoa coloca isso na primeira pessoa aqui, ó. Louco, sim, louco, porque quis grandeza. Qual a sorte a não dar? Não coube em mim minha certeza, por isso onde o areal está, ficou meu ser que houve, não o que há. Minha loucura outros que me atomem, com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Nervoso ele, nervoso, faz parte dele. Por que louco? Porque ele foi chamado por muitos como louco, Dom Sebastião. E ele aceitou a ideia de louco metaforicamente. Eu não sou louco, mas eu sou atrevido, ousado, ambicioso, predestinado, e vou fazer coisas que normalmente um homem comum não faz. Por isso eu sou maluco mesmo, louco sim, louco, porque quis grandeza, porque sonhou alto, sonhou grande, quis coisas grandes, quis realmente representar o expansionismo português, quis realmente encarnar a lenda do Quinto Império, porque ele sim foi grande. Qual a sorte não a não dá? Qual o destino não dá ao homem que quer a loucura? Ele tinha tanta certeza que ele estava destinado a ser o condutor deste Quinto Império, ele tinha tanta certeza que ele foi fazer coisas além do que ele realmente poderia fazer. E sabemos que foi além porque ele morreu. Então, porque ele morreu, estava além das suas possibilidades. Por isso ele diz, não coube em mim minha certeza. Minha certeza era maior que eu. Está dito isso ali ou não? Não coube em mim minha certeza, ou seja, minha convicção era maior do que o que eu podia fazer. Por isso, onde o areal está, lá em Alcácer Quibir, no norte da África, onde o areal está, ficou meu ser que houve, aquele Dom Sebastião de carne e osso. Mas não o que há, porque o que há é o mito do sebastianismo, é a grandeza, a glória, a loucura, é o sonhar grande, o sonhar alto, é o querer muito. Minha loucura, outros que me atomem, tá bom, se eu não posso voltar, se eu fui além das minhas forças, que vinha outro Dom Sebastião, outros que me atomem, essa minha loucura, com o que nela ia, com todos os sonhos que ela continha. Porque também sem a loucura que é o homem, que é o mundo sem os loucos. Quem você acha que fez esse mundo ser do jeito que ele é? As pessoas medíocres? Não, os loucos, os malucos, tipo Santos Dumont, um doido que acreditou que podia voar, e os caras falavam, você é doido, você é passarinho, rapaz, você é idiota, você é maluco. E ele, com toda a sua loucura, inventou o avião, botou 14 pisos no alto, e estamos nós voando para lugares nunca antes sonhados. Então, sem a loucura que é o homem, sem a loucura, o homem não é mais que uma besta sadia. É sadia, mas é uma besta. Não é mais que um cadáver adiado, é um vivo morto. Alguém que já é cadáver, mas está adiando a sua morte. E enquanto adia a sua morte, ele procria outras pessoas medíocres. Ou seja, Dom Sebastião, e aqui Fernando Pessoa colocando na boca de Dom Sebastião, que um reino tem que ser governado por pessoas audaciosas, pessoas atrevidas, pessoas que se arriscam, pessoas que encarnam os grandes ideais da humanidade. Então, olha, esse é o meu grande amigo Dom Sebastião, morreu jovem, também não coube nele a sua certeza, ele tinha mais convicção do que força,
para fazer tudo o que se tinha destinado a fazer. Você percebeu que é um poema bastante modernista porque ele não tem regularidade métrica, não tem também a regularidade na acentuação, mas tem rima. Você percebeu? Tem um esquema de rima na grandeza, certeza. Da, está, a, B, B. Né? Grandeza da, certeza da, A. Esse mesmo AB, B vai se repetir na segunda estrofe. Tomem, ia, homem, sadia, procria. A, B, B. Então tem esquema de rimas. Ele colocou ali para dar uma certa musicalidade, para que o poema tivesse um ritmo bastante aceitável à história portuguesa. Então botou lá o esquema de rimas A, B, B, nessas duas estrofes destinadas a Dom Sebastião. Algumas figuras de linguagem interessantes, porque ele aceitou a metáfora do louco. E ele falou, então vamos conversar metaforicamente. Então esse não coube em mim a certeza, este areal, essa metonímia do areal, porque é uma parte que representa o todo, esse areal é todo o deserto lá de Alcácer Quibir. Esse meu ser que ouve, meu ser que há, ela loucura de novo, essa outra metáfora da loucura, e como que nela ia, como que ela continha, e depois essa interpretação do que é a existência humana, do que é o homem grande, do que a humanidade precisa para que ela evolua, para que ela cresça, que o homem tem que ser audacioso e grande. Existe um outro fator muito importante que deu uma certeza muito grande também para esse nosso amigo Dom Sebastião. Essas coisas sempre têm muitos fatores. Junta lá com o craio várias peças de um quebra-cabeça, o cara acaba tendo uma certeza irrepreensível. Então eu trouxe um outro mapinha para você aqui dar uma olhada. Um dos grandes motivos do Quinto Império também porque Dom Sebastião acreditou nisso firmemente. Olha aqui esse mapa aqui da Europa. Você percebe ali, ó, que nessa parte azul, que é a Europa, aí você vai ver aqui do lado esquerdo, bem no ocidente, tem a Península Ibérica, ali embaixo, no canto inferior esquerdo, a sua esquerda, não da fotografia. É a direita da imagem e a sua esquerda. Na sua esquerda, lá embaixo, no canto inferior esquerdo, nós temos lá a cabeça da Europa, que é a Península Ibérica. E a cabeça é a Espanha, mas o rosto, a visão, os olhos estão, a cara da Europa é Portugal. Olha lá o mapinha de Portugal. Tem até o narizinho, o queixo, os olhos de Portugal, da Europa, está ali, no mapa de Portugal. Entendeu? Então é Portugal olhando para o futuro. E seria o Quinto Império olhando para o futuro. E se você perceber também, desde a Mesopotâmia, lá dos Assírios, os Celtas, etc., vem marchando nessa direção. Porque você vai ter Grécia e Roma imediatamente anterior ao Quinto Império, o Império Português. E lá atrás, para o lado leste, para o lado oriental do Mediterrâneo, é que você vai ter os persas e os assírios. Então vem numa sequência geográfica, também numa sequência cronológica, e para acreditar que se o passado está no nascer do sol, e o futuro é no pôr do sol, é quando chegará o entardecer e o anoitecer. Então, se Portugal está olhando para o ocidente, para o oeste, está olhando para o futuro. Então, Portugal é o Quinto Império, quem está olhando para o futuro, para uma época de abundância e de felicidade, que é o período imediatamente posterior ao fim dos tempos. O cara ouve um monte de lendas, o cara ouve profetas, está na Bíblia, etc. Ainda vê um mapa desse, alguém explica para o cara fala, sou eu, cara. Ele passa a ter uma certeza irremediável. E essa certeza irremediável faz dele uma certeza tão grande, maior que ele. Daí aquele terceiro verso maravilhoso, não coube em mim minha certeza. Não coube em mim, minha certeza era maior que eu. Minha convicção era maior que eu. É mole? Grande Dom Sebastião, rei de Portugal. Foi um prazer conversar com vocês.
avaliar mais este grande poema que nós temos na literatura portuguesa. Que bom que vocês estão conosco. Até o próximo vídeo. Um abraço, bons estudos. Leva lá no seu vestibular uma imagem do Santo Mário e boa prova. Vá com Deus, meu filho. Estaremos sempre juntos. Um abraço. Valeu!